prazer ter vocês aqui conosco no Aula Nova. Eu sou o professor Roberto Lemos e vou trabalhar com vocês a disciplina de processo penal. Especificamente hoje, a nossa primeira aula será sobre recursos no processo penal. Um tema que é muito abordado nas provas da OAB, principalmente para quem escolher penal como sua fase, como sua área de exames. Então, vamos trabalhar hoje nesta aula 1 e nas próximas aulas de forma pormenorizada, para que você tenha um material bem específico, bem elaborado e você possa enfrentar tanto a sua graduação como a sua prova da OAB que se aproxima. Vamos então iniciar recursos no processo penal com uma teoria geral dos recursos. Perceba, os recursos eles estão inseridos nos meios de impugnação das decisões judiciais. Ao lado dos recursos, nós temos os sucedâneos recursais, como por exemplo a reclamação constitucional, e as ações autônomas de impugnação, habeas corpus e revisão criminal e o mandado de segurança em matéria criminal. Então nós precisamos elaborar um conceito que seja capaz de diferenciar os recursos desses demais meios de impugnação das decisões judiciais. E nesse diapasão, nessa linha, nós adotamos então o conceito do professor Barbosa Moreira. Estabelece o professor Barbosa Moreira: recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, a integração ou esclarecimento da decisão judicial que se impugna. Preste atenção, perceba. Esse conceito vai trazer elementos que nós vamos poder diferenciar os recursos, uma espécie de meio de impugnação de decisão judicial, desses demais instrumentos, sucedâneos recursais e ações autônomas de impugnação. Vamos destrinchar esse conceito. O recurso é um remédio voluntário. O que isso significa? Significa que ele é um ato, uma manifestação de vontade. Ele surge, o interesse ao recurso, ao que nós chamamos de sucumbência. É a partir da sucumbência, da insatisfação, que o sujeito então vai manejar o recurso. Por isso que se diz que ele é um ato voluntário. Ele se diferencia exatamente por ser voluntário do reexame necessário, que existe ainda no processo penal. O reexame necessário ele não é voluntário. É também chamado de recurso de ofício. Está lá no artigo 574 do nosso Código de Processo Penal. Mas veja, não é voluntário, portanto não é recurso. É impróprio você chamar o reexame necessário de recurso. Vamos trabalhar o reexame necessário daqui a pouco, um pouco mais à frente, os casos específicos do processo penal. O recurso é manejado dentro do mesmo processo. O que isso significa? Que o recurso não instaura, perceba, não instaura uma nova relação jurídica processual. Não dá origem a novo processo. Ele é a extensão do direito de ação já manejada, já exercida. O recurso ele apenas prolonga o direito de ação. Ele não origina um novo processo. Aí você já começa a perceber que o nosso Código de Processo Penal ele tem uma incongruência. Porque ele traz no livro dos recursos habeas corpus e revisão criminal. Habeas corpus e revisão criminal, apesar de estarem no livro do Código de Processo Penal referente aos recursos, não é recurso. E por quê? Veja aí no conceito. Porque o recurso ele é exercido dentro do mesmo processo. Ele prolonga o direito de ação. E habeas corpus e revisão criminal dão origem a uma nova relação jurídica processual. Perceba então, habeas corpus e revisão criminal não são recursos. E por quê? Nosso conceito nos informa. Porque eles dão origem a um novo processo e o recurso ele é exercido dentro do mesmo processo. Além disso, os recursos são interpostos antes da preclusão ou da coisa julgada. Todo e qualquer recurso ele tem esse efeito único de obstar a preclusão ou
a coisa julgada. E o habeas corpus e a revisão criminal podem ser manejados após a preclusão, após a coisa julgada. Afinal, a revisão criminal, perceba você, ela serve exatamente para trazer algo que vai desconstituir a coisa julgada condenatória no processo penal. Os recursos também, outra característica, eles têm previsão legal, eles têm que estar especificamente determinados por lei federal. Não existe a possibilidade de convenção das partes criarem uma espécie de recurso. Em resumo, não é possível negócio jurídico processual para criar uma espécie recursal. Então, com isso, nós terminamos aí de destrinchar essa parte do conceito de recursos. Além disso, no nosso conceito do professor Barbosa Moreira, nós dizíamos: o recurso objetiva a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. Quando você vem dizer então que o recurso objetiva a reforma, o que é que você está querendo dizer? Você vai estar dizendo então que o recorrente ele vai atacar a decisão judicial demonstrando um erro e injudicando. Tranquilidade? Reforma, o pedido de reforma significa que a causa de pedir é um erro injudicando. Ou seja, o juiz incidiu em um erro de julgamento, de conteúdo material. É uma injustiça da decisão. Aí você então vai pedir a reforma do julgado. Houve um erro em julgamento. Um erro injudicando, como a doutrina costuma dizer. Daí você pede a reforma. Com a reforma, você está dizendo que o magistrado incidiu num vício de conteúdo. E o recurso, então, objetiva a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, substituindo aquele pronunciamento anterior. Esse erro injudicando pode se dar sobre uma norma processual ou uma norma material. Cuidado! Não confunda, não estabeleça esta distinção de que errou injudicando é norma de direito material, errou em procedendo é norma de direito processual. Não. Você pode pedir a reforma da decisão porque o juiz se equivocou na interpretação de uma norma de processo. Ele não deu a correta interpretação da norma de processo. A sua causa de pedir, então, é um erro injudicando. Você vai pedir a reforma da decisão. Lá do outro, você tem a possibilidade de você pedir a invalidação da decisão judicial. Aí você está, então, tendo como causa de pedir um erro improcedendo. Agora sim, você vai poder dizer tranquilamente que o juiz incidiu em um erro de procedimento, em um erro sobre norma processual. Aqui sim, é exclusivamente um erro do magistrado no procedimento, no dar andamento ao procedimento processual, ao processo. Então o juiz incidiu num erro de procedimento. E você vai então pedir o quê? A anulação da decisão. Você vai pedir ao tribunal que ele anule aquela decisão judicial porque o magistrado incidiu num erro de forma. E forma no processo penal, senhores, é garantia. A forma deve ser observada. Claro que aqui também se aplica o princípio da instrumentalidade das formas, mas a forma no processo penal ganha contornos muito mais rígidos do que no processo civil. Aqui, a forma é garantia. Então, você, quando imputa que a decisão judicial tem um erro improcedendo, você está dizendo que o juiz incidiu num erro de forma, num erro de procedimento. E, com isso, ele violou uma garantia fundamental do acusado. Então, você vai pedir a invalidação da decisão judicial. O tribunal invalida a decisão judicial para que o juiz profira outra, espancando aquele erro de forma em que ele tinha incidido. Então, o recurso, mais uma vez,
é o remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo. A reforma, já vimos, errou injudicando. A invalidação, errou improcedendo. O esclarecimento. Este pedido ele é específico do recurso dos embargos de declaração. Você, quando pede o esclarecimento da decisão judicial, você está dizendo que o magistrado não foi claro. Ele incidiu em ambiguidade, ele incidiu em contradição. Então você vai pedir o esclarecimento. E por fim, para a gente terminar essa parte do conceito de recurso, você vai pedir a integração da decisão judicial. Diferentemente da matéria passada, esclarecimento, aqui na integração, nós temos exatamente que o magistrado não terminou a sua atividade judicante. A decisão precisa ser integrada. O que isso significa? Que existem omissões na decisão judicial e que ele precisa suprir essas omissões. Então, tranquilidade até aí. O recurso é o remédio voluntário idôneo, perceba, voluntariedade afasta o reexame necessário enquanto espécie recursal. Não concordamos com a doutrina que diz que o recurso de ofício é uma modalidade de recurso. Não é porque não é voluntário. A ensejar dentro do mesmo processo. Recurso não dá origem a novo processo. Ele é uma extensão do direito de ação. Ele é um prolongamento do direito de ação. Habeas corpus, revisão criminal, não são, portanto, recursos, apesar de estarem inseridos no livro dos recursos no Código de Processo Penal. Por que não são recursos? Mais uma vez, porque dão origem a um novo... Os recursos também, outra característica, eles têm previsão legal, eles têm que estar especificamente determinados por lei federal. Não existe a possibilidade de convenção das partes criarem uma espécie de recurso. Em resumo, não é possível negócio jurídico processual para criar uma espécie recursal. Então, com isso, nós terminamos aí de destrinchar essa parte do conceito de recursos. Além disso, no nosso conceito do professor Barbosa Moreira, nós dizíamos: o recurso objetiva a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. Quando você vem dizer então que o recurso objetiva a reforma, o que é que você está querendo dizer? Você vai estar dizendo então que o recorrente ele vai atacar a decisão judicial demonstrando um erro e injudicando. Tranquilidade? Reforma, o pedido de reforma, significa que a causa de pedir é um erro injudicando. Ou seja, o juiz incidiu em um erro de julgamento, de conteúdo material. É uma injustiça da decisão. Aí você então vai pedir a reforma do julgado. Houve um erro em julgamento. Um erro indicando, como a doutrina costuma dizer. Daí você pede a reforma. Com a reforma, você está dizendo que o magistrado incidiu num vício de conteúdo. E o recurso, então, objetiva a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, substituindo aquele pronunciamento anterior. Esse erro injudicando pode se dar sobre uma norma processual ou uma norma material. Cuidado! Não confunda, não estabeleça esta distinção de que errou injudicando é norma de direito material, errou improcedendo é norma de direito processual. Não. Você pode pedir a reforma da decisão porque o juiz se equivocou na interpretação de uma norma de processo. Ele não deu a correta interpretação da norma de processo. A sua causa de pedir, então, é um erro injudicando. Você vai pedir a reforma da decisão. Lá do outro, você tem a possibilidade de você pedir a invalidação
da decisão judicial. Aí você está então tendo como causa de pedir um erro improcedendo. Agora sim, você vai poder dizer tranquilamente que o juiz incidiu em um erro de procedimento, em um erro sobre norma processual. Aqui sim é exclusivamente um erro do magistrado no procedimento, no dar andamento ao procedimento processual, ao processo. Então o juiz incidiu num erro de procedimento. E você vai então pedir o quê? A anulação da decisão. Você vai pedir ao tribunal que ele anule aquela decisão judicial porque o magistrado incidiu num erro de forma. E forma no processo penal, senhores, é garantia. A forma deve ser observada. Claro que aqui também se aplica o princípio da instrumentalidade das formas, mas a forma no processo penal ganha contornos muito mais rígidos do que no processo civil. Aqui, a forma é garantia. Então, você, quando imputa que a decisão judicial tem um erro improcedendo, você está dizendo que o juiz incidiu num erro de forma, num erro de procedimento. E, com isso, ele violou uma garantia fundamental do acusado. Então, você vai pedir a invalidação da decisão judicial. O tribunal invalida a decisão judicial para que o juiz profira outra, espancando aquele erro de forma em que ele tinha incidido. Então, o recurso, mais uma vez, é o remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo. A reforma, já vimos, errou injudicando. A invalidação, errou improcedendo. O esclarecimento. Este pedido ele é específico do recurso dos embargos de declaração. Você, quando pede o esclarecimento da decisão judicial, você está dizendo que o magistrado não foi claro. Ele incidiu em ambiguidade, ele incidiu em contradição. Então você vai pedir o esclarecimento. E por fim, para a gente terminar essa parte do conceito de recurso, você vai pedir a integração da decisão judicial. Diferentemente da matéria passada, esclarecimento, aqui na integração, nós temos exatamente que o magistrado não terminou a sua atividade judicante. A decisão precisa ser integrada. O que isso significa? Que existem omissões na decisão judicial e que ele precisa suprir essas omissões. Então, tranquilidade até aí. O recurso é o remédio voluntário idôneo, perceba, voluntariedade, afasta o reexame necessário enquanto espécie recursal. Não concordamos com a doutrina que diz que o recurso de ofício é uma modalidade de recurso. Não é porque não é voluntário. A ensejar dentro do mesmo processo. Recurso não dá origem a novo processo. Ele é uma extensão do direito de ação. Ele é um prolongamento do direito de ação. Habeas corpus, revisão criminal, não são, portanto, recursos, apesar de estarem inseridos no livro dos recursos no Código de Processo Penal. Por que não são recursos? Mais uma vez, porque dão origem a um novo processo. E o recurso se dá dentro do mesmo processo. Então, o remédio voluntário idôneo, a ensejar dentro do mesmo processo, previsão em lei federal, não pode haver negócio jurídico processual para criar uma espécie recursal. Que objetiva? Reforma, você está dizendo que houve um erro injudicando. Invalidação, um erro de forma, um erro de procedimento. Você vai pedir a anulação da decisão judicial. E aí vem os pedidos dos embargos de declaração, espécie recursal, esclarecimento ou integração da decisão judicial que se impugna. Vamos analisar a natureza jurídica do recurso. Qual a natureza jurídica do recurso? Já vimos até no conceito, mas vamos especificar. É a extensão do direito de ação. Sim, professor, e o que isso significa? Significa que o recurso, como ele é um prolongamento do direito de ação, ele vai carregar todas as características da ação já manejada.
Daí você vai entender, então, o artigo 576 do Código de Processo Penal. De lá, o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Por que o Ministério Público não pode desistir do recurso que haja interposto? Porque o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública ou de iniciativa pública. E a ação penal pública ela é marcada por que princípio? O princípio da indisponibilidade da ação penal. Por isso que o MP não pode desistir do recurso que haja interposto, porque o recurso nada mais é que um prolongamento desse direito de ação já manejado. E se a ação penal manejada pelo Ministério Público é indisponível, o recurso também é indisponível, por isso que ele não pode desistir. Tranquilidade? Vejamos então agora, senhores, os fundamentos dos recursos. De onde é que eu vou extrair o fundamento de existência dos recursos? E o fundamento está lá, no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. A garantia da ampla defesa, prevista lá na nossa Constituição, traz a reboque a noção, o fundamento para o recurso. A Constituição diz claramente, garantida a ampla defesa e os recursos inerentes. Além disso, a doutrina vai dizer assim, pela estruturação constitucional dos órgãos do Poder Judiciário, está lá prevista implicitamente a garantia do recurso, porque ali você está prevendo o duplo grau de jurisdição. Tribunais cuja competência é conhecer de recursos. Então, esses são os fundamentos da existência do recurso. Fundamentos técnicos, fundamentos jurídicos. A doutrina traz ainda outros fundamentos. Diz que o recurso deve existir pelo natural inconformismo do vencido. Além disso, esse duplo grau, essa noção, essa ideia de recurso também existe por conta da necessidade do controle das decisões judiciais. Então, o recurso se fundamenta na Constituição Federal, na garantia da ampla defesa e da ideia de duplo grau de jurisdição que se extrai da estruturação dos órgãos do Poder Judiciário. Então, esses são os fundamentos para a existência do recurso. Só que a gente precisa saber o seguinte, senhores. O que é duplo grau de jurisdição? E o conceito de recurso vem daí. E daí vem a ideia de recurso, daí vem a ideia dessa possibilidade de você manifestar um inconformismo, manifestar voluntariamente essa inconformidade com a decisão prolatada e que você tenha uma Constituição que estabeleceu lá órgãos do Poder Judiciário com competência recursal. A isso nós chamamos duplo grau de jurisdição. Mas o que é? Vamos esmiuçar melhor. O que é esse duplo grau de jurisdição? Até onde ele vai? E aí a gente precisa saber o seguinte. Duplo grau de jurisdição é a garantia, fala bem tranquilamente para você anotar, é a garantia que o cidadão tem de ter uma nova análise do ponto de vista fático e do ponto de vista jurídico da imputação penal que lhe é feita. Perceba, a garantia que ele tem de ter uma nova manifestação, uma dupla análise do ponto de vista fático, quando você imputa uma conduta delituosa a alguém, você está dizendo que aquele sujeito praticou o quê? Você já viu isso na sua disciplina de penal. Um fato típico, antijurídico e culpável. Então é preciso, e a Convenção norte-americana, o Pacto de São José da Costa Rica, garante esse duplo grau. A nossa Constituição traz implicitamente essa garantia do duplo grau. E o que é duplo grau, então? É essa garantia de que o sujeito que lhe foi imputada uma conduta delituosa tem o direito, tem a garantia de ver uma nova análise fática e jurídica desta imputação delituosa que lhe é feita. O que é que eu quero dizer com isso?
é que recursos extraordinários, que no Brasil são o recurso especial e o recurso extraordinário, um para o STJ, garantia da uniformidade da interpretação da lei federal, o outro, extraordinário, ao Supremo, para garantir a uniformidade da aplicação e da interpretação da Constituição, não são expressão de duplo grau de jurisdição. Não são. De forma alguma. Por que, professor, não são? Porque eu acabei de dizer, o recurso à garantia do duplo grau é a garantia de você ter uma dupla análise fática e jurídica. E no recurso extraordinário e no recurso especial, não há análise direta de fatos. Há análise apenas, imediatamente, da aplicação, da interpretação da lei federal, o recurso especial, e da Constituição Federal, no recurso extraordinário. Tranquilidade? É isso que temos aí, então. O duplo grau, esta garantia do cidadão de ter a imputação delituosa que lhe é feita analisada do ponto de vista fático e jurídico duas vezes. Pelo juízo de primeiro grau e por um tribunal, a garantia de que há um tribunal que vai analisar esta imputação delituosa. E aí nós chegamos então ao famoso HC 126/292 do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo permitiu a execução provisória da pena aplicada quando a condenação ela for confirmada pelo tribunal. Será que o Supremo andou de maneira errada? Em nossa visão, não. Por que não? Porque primeiro não existe nenhum princípio absoluto. E depois por quê? Foi dada a garantia do duplo grau de jurisdição. O sujeito teve analisada duas vezes do ponto de vista fático e jurídico, o recurso a ele foi garantido e a análise da imputação fática delituosa, enquanto um fato típico ou jurídico culpável, foi garantida ao sujeito pelos recursos ordinários. Os recursos extraordinários não objetivam essa análise fática de forma imediata. Objetivam a interpretação, a uniformização da lei federal e da Constituição Federal. Portanto, em nosso entendimento, o Supremo andou corretamente ao decidir no HC 126/292 que, por não serem dotados de efeito suspensivo, vamos ver daqui a pouco que é efeito suspensivo, é possível a execução provisória da pena. Completamente possível, porque a garantia do duplo grau foi observada, não houve violação à garantia do duplo grau. Especificamente, nós tivemos aí uma dupla análise do ponto de vista fático e jurídico. Tranquilo? Perceba também outra coisa, senhores. O duplo grau também é uma garantia não só dessa dupla análise que os recursos ordinários permitem, mas também a garantia de não haver supressão de instância. Aí nós chegamos a um ponto crítico e um ponto profundo de nossa disciplina. Porque você tem lá, o tribunal pode realizar, e vocês vão ver isso muito bem com o professor Manuel, o tribunal pode realizar mutatio libelli, ou seja, modificar a imputação delituosa feita lá no primeiro grau, está lá no artigo 384 do Código de Processo Penal. Será que pode o tribunal realizar mutatio libelli? Por exemplo, você tem uma denúncia, o sujeito é denunciado pelo crime de furto, condenado por furto. Chega no tribunal, o tribunal entende que é um delito de roubo. Ele pode fazer essa mutatio libelli? Que aí você tem agora o elemento de violência. Será que pode? E o Supremo já fixou isso há muito tempo. Não pode. O tribunal não pode realizar mutatio libelli. Tribunal de segundo grau. E por que não? Para não ofender a garantia do duplo grau de jurisdição. Porque haveria aí uma verdadeira supressão de instância. Então é preciso que o tribunal, entendendo diferente, anule a decisão e determine o retorno à primeira instância. Para quê?
o acusado possa se defender dessa nova configuração fática que lhe é imputada. Então, tá aí, isso é uma derivação do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição significa, então, em resumo, meus senhores, garantia de uma dupla análise fática e jurídica do fato delituoso imputado ao réu. Isso significa o quê? Que os recursos extraordinários, recurso especial e recurso extraordinário, não são expressão do duplo grau de jurisdição. Isso significa também o quê? Duplo grau de jurisdição significa também que não é possível haver supressão de instância. Aquela matéria fática inovadora da mutatio libelli não pode ser trazida pelo tribunal, porque o sujeito tem a garantia de ver essa dupla análise. Tranquilidade? Então, com isso, nós encerramos a natureza jurídica dos recursos, vimos os fundamentos do recurso, vimos duplo grau de jurisdição e trouxemos nossa posição, que você pode discordar, obviamente. Trago também a vocês aqui a posição do restante da doutrina, como o professor Aurí Lopes Júnior, que não concorda com a decisão do Supremo no HC 126.292. Para o professor Aurí Lopes Júnior e para uma boa parte da doutrina, essa decisão do Supremo é equivocada. Por que é equivocada? Porque a Constituição diz lá, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Só que nós discordamos. Nenhum princípio paira de forma absoluta e majestosa sobre os demais. A análise fática foi feita em 2 graus de jurisdição. Se respeitou, então, o duplo grau de jurisdição. E agora você vai pensar, do ponto de vista que defendemos, na eficácia da aplicação da pena. Agora você vai relativizar o princípio da presunção de inocência em homenagem à eficácia das funções constitucionais da pena. A função de prevenção geral, prevenção especial e a própria credibilidade do sistema de justiça criminal. Então, sustentamos que a decisão do Supremo no HC 126.292 é acertada, porque não há princípios absolutos. Então, de um lado você tinha a presunção de inocência, sim, até o exercício do duplo grau de jurisdição. Feito o duplo grau, agora nós temos que relativizar essa presunção de não culpabilidade. E temos então que analisar agora o quê? A eficácia do sistema de justiça criminal, as funções constitucionais da pena, que agora, com esse dupla análise, uma vez estabelecido por 2 graus de jurisdição, a análise fática do caso penal imputado, você tem agora a possibilidade dessa execução provisória da pena, tranquilamente. Então, senhores, com isso, nós encerramos a nossa primeira aula e voltamos com a segunda aula, em que continuaremos teoria geral dos recursos e que vamos analisar, então, como tinha prometido aos senhores, as hipóteses de reexame necessário, os efeitos dos recursos, os pressupostos de admissibilidade ou o juízo de admissibilidade dos recursos. Até a próxima aula.